Ei pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês de novo na nossa oficina de teatro online para trocar experiências. Quem sabe qual é o número da aula hoje? Aula número 9. Pois é, o tempo passa, mas se você perdeu alguma das aulas anteriores, não tem problema. Aqui no nosso canal, todas as aulas estão disponibilizadas. É só você procurar aqui que você assiste a aula ou assiste de novo uma aula que você queira assistir novamente. Tá tudo aqui nesse canal, que eu tenho certeza que você já se inscreveu, que você já ativou as notificações. Se não tiver feito isso, hora de fazer. Se você é aluno inscrito da oficina, não deixa de botar seu nome e chegou a nossa hora, chegou a hora da nossa aula de teatro. Mas antes do conteúdo de hoje, vamos fazer aquela volta no tempo para assistir aos exercícios da semana passada. Vocês lembram o que a gente pediu? Vocês iam escolher uma situação e uma frase. Vocês iam fazer a mesma situação, a mesma frase, de duas maneiras completamente diferentes. Poderia ser uma maneira cômica e uma maneira trágica. Vamos ver um pouquinho do que apareceu? E eu volto para fazer os meus comentários, falar as minhas impressões, as Zé impressões. Eu já fiz essa piada em outra aula que foi cortada. Eu estou tentando manter a piada ruim. Vai ser cortada de novo. Merece, porque é ruim mesmo, né? Zé, a piada é ruim. Não insiste. Vamos ver os exercícios. Deu pra ver, né? Quanta coisa bacana a gente recebeu, quanta coisa bacana vocês fizeram. Então vamos às impressões. E isso eu sempre digo e sempre vou dizer. Não tem certo e não tem errado. São observações que a gente vai exercitando e praticando. Muita gente falou um texto enorme, ao invés de escolher uma frase, falou um texto enorme. Tem problema? Não. Mas às vezes menos é mais. Por quê? Porque quando você faz um texto longo é muito difícil você fazer duas vezes, né? Aquele mesmo texto. Quando a gente escolhe dois, assim, eu vou fazer engraçado e vou fazer triste, vou fazer com raiva e vou fazer... Não se critiquem, acreditem. Às vezes fazia engraçado, mas meio tímido, ou fazia triste chorando, mas meio que rindo. Acreditem, acreditem. Pensa a situação e pensa na ação que vocês estão fazendo. Às vezes, em alguns exercícios, a ação também ainda está um pouco tímida e estamos em processo, super natural. Sempre lembrar das nossas aulas anteriores também, pensar no exagero, se é exagerado, se está triste, isso faz com que a gente fique mais contido, exagerar, porque senão fica meio solto, entende? Não é nem muito alegre, nem muito triste, nem muito com raiva, nem muito... Mas isso assim, eu estou pontuando de uma maneira geral. O fato de estar chovendo, e aí estava chovendo, isso deixou triste, e estava chovendo e muito feliz, porque ia ficar em casa. Teve até o fim da quarentena, isso foi muito bacana. A pessoa vendo o fim da quarentena como uma coisa ruim, ou o fim da quarentena comemorando muito. Foi muito bacana. Voltando um pouco no exemplo da chuva, porque a gente teve algumas chuvas. Teve um exercício que foi muito bacana, muito interessante. Mas a pessoa não fez a mesma situação duas vezes. A situação era, ela estava chateada porque estava chovendo e depois fez, graças à chuva, as flores ficaram lindas. Não era a proposta do exercício, mas eu achei tão bacana em termos de... era uma continuidade, né? Apareceu gente que fez uma vez só, tô de olho, hein? Teve o caso das gêmeas, que fizeram duas vezes, mas cada um fez uma vez. Foi divertido, eu ri muito. Por quê? Fizeram duas vezes, mas cada uma fez uma vez. Mas não tem problema nenhum, tá valendo. Teve um exercício também que descolava
era um objeto criado que eu achei maravilhoso, a criatividade, e o fato de ter descolado era bom e o fato de ter descolado era ruim. É isso que eu estou falando. Às vezes, dependendo da proposta do exercício, escolher só uma frase, fazer mais simples, digamos assim, possibilita muito mais coisas. Outra coisa que tem aparecido sempre, eu tenho sempre elogiado, porque vocês adoram fazer, alguns, são as edições. Maravilhoso, podem continuar fazendo. Vamos só tomar cuidado para a edição não ficar maior que a ação, que o exercício. Pensem primeiro na proposta do exercício. Vamos pensar primeiro no teatro. Se a gente estivesse presencialmente, a gente estaria fazendo ao vivo. Cuidado, porque às vezes eu comecei a perceber nesse exercício que o pensamento da edição pode estar vindo antes do exercício. É errado? Não, é outra proposta. Mas como a gente está aqui para fazer teatro, sempre que tiver um exercício, pensem na proposta do exercício. O que eu vou fazer, qual ação, como é que eu vou fazer como se estivesse ao vivo. Depois, quer editar? Porque é uma delícia também a gente assistir ao material editado que vocês fazem com tanto carinho, com tanta alegria, é muito bom. É só para a gente não inverter a ordem das coisas. Tudo que vocês apresentam, eu me divirto assistindo. A animação de vocês é contagiante. Não percam isso nunca, para nada, na vida de vocês. Mas queria mais uma vez dar parabéns para vocês. As observações que a gente faz no geral, para todo mundo refletir, para a gente exercitar, mas mais uma vez eu reforço. Eu adorei tudo que vocês mandaram. É sempre muito bacana ver o material que vem de vocês. Então nunca vejam uma observação como está errado. Nunca. Às vezes eu vejo vocês comentando aqui, fiz errado. De maneira nenhuma. Vocês, como sempre, estão de parabéns. Fiquei muito feliz com os exercícios que vocês mandaram. Vamos para a aula de hoje? 3, 2, 1. Vamos lá! Então vamos lá para o conteúdo da nossa aula número 9. O que vai acontecer? Nas 8 primeiras aulas, a gente deu um passeio, uma passeada só, a gente não aprofundou por alguns momentos da história do teatro. E agora nesse bloco que se inicia na aula 9, a gente vai sempre retomar o que a gente trocou nas primeiras aulas para colocar em prática algumas coisas que a gente ainda não colocou. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, voltando um pouco para as nossas aulas lá que a gente já teve, quem lembra como se chama a pessoa que escreve um texto de teatro? Tenho certeza que todos vocês falaram aí. Dramaturgo. Lembra que a gente falou isso? Pois bem, dramaturgo é aquela pessoa que escreve textos para teatro. É o que a gente chama de textos dramáticos. Nesse sentido, dramático não é triste. Dramático é um texto que sugere uma ação. Na verdade, é um texto escrito para o teatro. Quantas vezes a gente não lê um livro, não assiste a um filme, não lê histórias que não foram escritos para teatro, mas que a gente pode transformar em textos para teatro? A gente está falando de adaptações. A gente lê um texto de uma forma narrativa. Essa forma narrativa abre a nossa cabeça para possibilidades e a gente pode, e isso acontece muito aí no mundo, adaptar aquele texto que a princípio não é para teatro, para o teatro. Então, nessa nossa aula número 9, nós vamos falar um pouco de adaptação. Existem várias formas para inspirar um autor a escrever uma peça, escrever um filme. Uma dessas fontes são os livros. No passeio que a gente fez sobre a história do teatro, várias histórias que a gente passou e passeou, elas ou foram inspiradas em alguma outra, ou serviram de inspiração para alguma coisa que veio mais à frente. Com certeza vocês lembram que a gente falou de Shakespeare. Por exemplo, a peça super famosa Hamlet, de Shakespeare, ela foi inspirada numa lenda muito antiga. Vocês sabiam disso? Falamos também das tragédias gregas, lembram? Lembra que a gente chegou a citar Medeia, de Eurípides? Aqui no Brasil, Chico Buarque e Paulo Pontes, muito tempo depois, escreveram uma peça chamada Gota d'Água. E essa peça, Gota d'Água,
é uma adaptação lá da Medéia, de Eurípides, lá de trás da tragédia grega. Então olha que interessante como um material pode inspirar, pode fazer a gente criar coisas novas. Mas vamos trazer agora um pouco para o nosso universo aqui, para o nosso mundo, para a gente falar de adaptação. Um autor que eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar, eu sei que vocês tenham livros dele e que foi muito adaptado para o teatro, se chama Hans Christian Andersen. O Andersen, ele escreveu muitas histórias infantis, muitas, algumas delas até inspiradas em outras histórias. E os textos de Andersen, eles são muito encenados, são muito adaptados. Só para citar algumas das histórias que ele escreveu, temos O Patinho Feio, Os Sapatos Vermelhos, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, A Pequena Vendedora de Fósforos, A Polegarzinha, A Rainha da Neve e muitas outras. Então, se você ainda não tinha ligado o nome à pessoa, agora você sabe quem é. Porque às vezes uma mesma obra ela pode dar margem para muitas adaptações. Então, às vezes o título é diferente, né? Você adapta para o teatro de uma forma, uma outra adaptação para um outro livro de outra forma. Então, se você já ouviu um título, não é exatamente o que você conhece, mas você já ouviu alguma história parecida, depois comenta aqui com a gente, para a gente trocar um pouquinho sobre essas possibilidades de criação que a gente vai falar hoje. A partir de um texto, a partir de uma literatura ou a partir de um texto que originalmente não é escrito para o teatro, como é que a gente cria uma cena para o teatro. Então agora eu escolhi aqui 2 histórias das várias do Andersen e eu vou contar de maneira resumida para vocês, de uma maneira narrativa. Prestem atenção, porque depois nosso exercício vai ter a ver com essas 2 histórias. E a primeira se chama O Patinho Feio. Um filhote de cisne é chocado no ninho de uma pata. Por ser diferente dos outros filhotes, o pobrezinho é perseguido, ofendido, maltratado por todos os patos e todas as aves. Um dia, cansado de tanta humilhação, ele foge do ninho. Durante a sua jornada, ele para em vários lugares, mas é maltratado em todos os lugares que ele passava. Por fim, uma família de camponeses o encontra e ajuda, acolhendo ele durante o inverno. Mas a família tem um gato, que faz o quê? Expulsa o patinho. Um dia, no entanto, deslumbrado com a beleza dos cisnes, o patinho feio decide ir até eles e percebe, vendo seu reflexo na água, que ele não era um patinho feio. Ele descobre também que, na verdade, ele nunca foi um pato e tornou um magnífico cisne. Finalmente, ele acaba sendo respeitado e se torna mais bonito do que nunca. Ele era simplesmente diferente. Todos nós somos diferentes, graças a Deus. É essa diferença que acrescenta a gente estar com o outro, a gente aceitar o outro. Então o patinho ele é rejeitado, 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 até que ele descobre que ele é maravilhoso, que ele é lindo, do jeito dele, com as características dele. Olha que bonito. E eu gosto tanto dessa história do patinho feio, porque eu até já fiz no teatro. Ela ajuda a gente a olhar pra gente, a gostar da gente. Olha como isso é importante. Não tem certo, não tem errado. A gente aprende sempre, com os outros, com a vida, mas nós temos o nosso jeito. E todos nós somos bonitos, do nosso jeito. Vou contar outra história para vocês também de uma maneira resumida. Ela se chama A Roupa Nova do Rei. Um bandido, fugindo de outro reino, decidiu se esconder e fingir que era um alfaiate. Calma, vou parar tudo, vamos parar, calma Zé. O que é alfaiate? Quem aí sabe o que é alfaiate? Bom, alfaiate é costureiro, é quem faz roupas. Esse bandido era super malandro e conquistou a todos e até conseguiu uma audiência com o rei. Nas terras distantes de onde eu vim,
inventei uma forma de tecer a melhor de todas as roupas, disse o farsante alfaiate. E continuou: consigo tecer uma roupa que somente as pessoas inteligentes conseguem ver. O rei, muito vaidoso, gostou da proposta e pediu ao bandido que fizesse uma roupa dessas para ele. O falso alfaiate recebeu vários baús cheios de riqueza, rolos de linha de ouro, seda e muitos outros materiais raros, exóticos, diferentes, que ele tinha exigido, muito esperto ele, para a confecção das roupas. Ele guardou todos os tesouros e ficou em seu tear. Seu tear é ali onde ele fingia que costurava, que fazia as roupas, fingindo tecer fios invisíveis. Todos passavam na frente da alfaiataria e ele não parava de fazer a sua performance. Puxava panos, cortava o ar, olhava com cara de quem poderia fazer melhor, enfim. E ele passou a fazer isso durante semanas, enquanto recebia dinheiro do rei, é claro. Todas as pessoas que passavam pela janela fingiam ver o tecido para não parecerem estúpidas. Até que um dia o rei se cansou de esperar e ele e seus ministros quiseram ver o progresso do suposto alfaiate. Quando o falso tecelão mostrou a mesa de trabalho vazia, o rei exclamou: que lindas vestes! Fizeste um trabalho magnífico? Embora não visse nada, além de uma simples mesa, pois dizer que nada havia seria admitir na frente de seus súditos que não tinha capacidade necessária para ser rei. Porque se ele não tinha inteligência e ele dissesse: não estou vendo essas roupas, como é que ele poderia ser rei? Então ele falou: que trabalho incrível, que trabalho maravilhoso. O bandido garantiu que as roupas logo estariam completas. E o rei resolveu marcar uma grande parada na cidade para que ele exibisse as vestes especiais. Durante o evento, contudo, uma criança inocente e sincera gritou: o rei está nu! O grito é absorvido por todos. A sinceridade e o olhar da criança tocou a todos. Os burburinhos começaram e todos começaram a confessar que não enxergavam a nova roupa do rei. O rei, sempre incomodado por nunca sentir nem o peso da roupa, se encolhe por um segundo. Há versões que dizem que o bandido foi punido, mas há também versões em que o rei faz pose, ostentando sua roupa e fazendo todos ficarem em dúvida se havia mesmo ou não uma vestimenta. Olha que bacana, através do olhar da criança a verdade apareceu. Todos os adultos ali pensando, ai, eu não posso falar que eu não estou vendo a roupa, porque senão vão me achar burro, vão achar que eu não sou inteligente. E a criança, com a sua espontaneidade, com a sua sinceridade, traz a verdade. Gostaram desses 2 resumos? Então, vamos falar do exercício para a semana que vem? Eu vou falar aqui 3 trechos dessas histórias. Na verdade, eu vou falar uma possibilidade narrativa do Patinho Feio e 2 possibilidades narrativas da roupa nova do rei. Qual é a ideia do exercício? Cada um de vocês vai escolher um desses 3 trechos. Escolhi o trecho do Patinho Feio. Escuta a narração e, com muita criatividade, pensa como que você adaptaria esse trecho para o teatro. Como que você transformaria essa narração numa cena de teatro? E aí vocês vão gravar essa cena em um vídeo de aproximadamente 1 minuto. Não precisa se prender à história, tá? Às vezes eu ouvi um trecho do Patinho, mas minha criatividade me levou lá para outro lugar e eu vou transformar essa narração numa cena que não necessariamente vai ser do Patinho. Pode ser? Pode ser. Posso fazer o personagem do Patinho? Posso fazer o personagem do falso alfaiate? Posso. Mas também posso escutar a narração e abrir minha cabeça para criar uma cena de teatro inspirado nessa narração. Se não entenderam, me perguntem. Estarei no final da aula nos comentários respondendo tudo que vocês me perguntarem. Então vamos lá? Eu vou dar 3 possibilidades de narrativas, tá? A primeira eu vou pegar do Patinho Feio. Um dia
No entanto, deslumbrado com a beleza dos cisnes, o patinho feio decide ir até eles e percebe, vendo seu reflexo na água, que ele não é um patinho feio. Descobre também que ele, na verdade, nunca foi um pato e tornou-se um magnífico cisne. Finalmente, ele acaba sendo respeitado e se torna mais bonito do que nunca. Ouvindo essa narrativa, se você escolher esse trecho, o que te inspira a criar uma cena? Nossas outras duas opções serão da roupa nova do rei. A segunda opção é: todas as pessoas que passavam pela janela fingiam ver o tecido para não parecerem estúpidas. Se você escolher essa opção, o que isso vem à sua cabeça para criar uma cena de teatro? E a terceira opção, também da roupa nova do rei, é: a sinceridade e o olhar da criança tocou a todos. De que forma a gente pode adaptar essa frase e criar uma cena de teatro? Então temos 3 opções, escolher uma, fazer a nossa adaptação, a nossa livre adaptação e fazer a sua cena com muita alegria, gravando em um vídeo de aproximadamente 1 minuto, que vocês vão fazer, vão criar e vão mandar no nosso grupo de WhatsApp até segunda-feira às 9 horas da noite. Quando vocês forem fazer a cena de vocês, lembrem de tudo que a gente já falou nas aulas. Tem coisas que a gente ainda vai trabalhar, como corpo e voz, mas vocês podem pensar que corpo tem esse personagem, que voz tem esse personagem, pensar nas intenções desses personagens, se ele fala com corpo exagerado, de uma maneira mais contida. Lembra que a gente já viu tudo isso? E o mais importante sempre, divirtam-se fazendo. Lembram do patinho feio? Não tem certo, não tem errado, não tem bonito, não tem feio. Tem o nosso jeito de fazer. Então já estou muito ansioso esperando os trabalhos de vocês. E nos veremos semana que vem com muita alegria. Muito obrigado, PetroRio, nossa patrocinadora. E agradecer também a Constelar pela realização desse projeto incrível e que faz a gente se encontrar, por enquanto, à distância, através dessa câmera, mas se Deus quiser, em breve, presencialmente. E até já! Beijo, obrigado!